Então, de volta no Antenados na Geral, a gente está falando um pouco de mistérios da Bíblia. Foi muito interessante que a gente falou muito sobre ciência no primeiro bloco. E a minha pergunta para os pastores é interessante buscar comprovação científica para aquilo que a gente acredita que está escrito na Bíblia? Claro que é sempre... Não, achamos a Arca de Noé lá em cima na Turquia, aí bomba na internet, ninguém sabe se é ou não é, e tem umas fotos que são... Mas a minha pergunta é, e se achassem? Vocês acham interessante a comprovação científica para todos os fatos da Bíblia? Por exemplo, uma delas dizem que Jericó, existe um achado arqueológico que tem um muro que onde eles acreditam ser Jericó, que caiu reto o troço, meio que entrando para o mar. Falaram, olha, aqui é uma comprovação que Jericó existe. A Sodoma e Gomorra até hoje foi consumido por fogo, fala, não tem nenhum vestígio. É interessante a busca dos crentes, dos líderes evangélicos por comprovação científica, até que ponto isso... Não, André, eu digo, a busca não, mas assim, a maciça maioria são até ateus, né? Eu, quando estive em Israel, você vai lá, você tem uma placa, acho que é até muito legal, eles têm um cuidado de dizer, esse é o lugar, o túmulo, o local fora da cidade, né? Porque tem toda uma necessidade arqueológica, os dados, informações, onde é que teria sido. Então, naquela região, aquele túmulo é o mais aceito nos estudos arqueológicos, e são caras que evidenciaram, são caras que nem são crentes, são ateus. Algumas coisas, muitas delas, são legais pra caramba. Pra gente, acho que vem só confirmar, né? Mas a gente ficar em buscando cientificamente comprovar, para ver, eu acho que aí é desnecessário e é doentio, né? Mas tem algumas coisas que até reforça. Por exemplo, já vi estudos de que parte do litoral todinho brasileiro, composições orgânicas e material do solo, também é o mesmo idêntico na margem lateral lá da África. Como se fosse a Pangeia, né? E como fosse um grande platô e com... Alguns usam a descida de Satanás, versículo entre até a doutrina, teoria do hiato, né? A descida, que a terra converteu-se, ela foi transformada, é a mesma palavra para converter-se em estátua de sal. Então isso aí teria sido a queda de Satanás, de Lúcifer, no caso, que destruiu, que abalou a terra, né? Então há muitos estudos desse aí, né? Você vai por aí nas montanhas, mas não é perigoso a gente pegar o que a ciência diz, que fala, uma vez foi junto, ou por alguma ocasião aconteceu alguma coisa que separou. Aí a gente pega, foi a queda de Satanás. Que pode ser, não é assim, mas às vezes eu acho muito cômodo. Não passa a ser, às vezes, até um sincretismo. A gente quer pegar a ciência e basear a Bíblia em cima de tudo que a ciência fala. É meio complicado isso. E o problema, concordo com o pastor Ricardo, que realmente buscar essa comprovação eu acho desnecessário. Mas o problema também é que pode ocorrer daquilo que a ciência assevera que efetivamente está de acordo com o que está na Bíblia, a gente aceita. E o que a ciência se posicionar de forma contrária com o que está na Bíblia, aí a gente, não, mas aí, tá entendendo? Então eu entendo o seguinte, é plausível que a gente se valha da comprovação da ciência, mas nós caminhamos por fé. E muitos aspectos, é claro que não é uma fé alienada, é uma fé inteligente, mas muitos aspectos não serão comprovados pela ciência. E aí nós ficamos no campo da fé. Vocês acreditam que todas as histórias bíblicas são factuais? De fato aconteceram, algumas delas são ilustrações para passar algum tipo de mensagem? Vou dar um exemplo, que isso eu tiro. Jesus, isso eu digo porque é o que Discovery Channel, History Channel está colocando na casa das pessoas. Por exemplo, um homem ser engolido por um peixe grande, depois jogado num local determinado, impossível, por causa do intestino e tudo. Por exemplo, Jonas e a baleia. Vocês acreditam nessa? São factuais? O que a gente pode falar para o pessoal que está em casa, que está assistindo Não, porque tem gente assistindo. Porque eu não gosto nem de comparar. Eu acredito na sabedoria que Deus dá para as pessoas. Porque o que querem passar muito hoje em televisão, por exemplo, tu bota no History Channel, doutorado, não sei o quê, da Universidade de Israel, de Harvard, não sei o quê, o cara fala, é impossível e tudo mais. Aí todo mundo, caramba, quem é mais inteligente? O pastor aqui do meu bairro, que não tem nem formação superior, ou o super doutor. Então, às vezes existe essa disparidade. Ele vai querer para assim. Mas eu quero ver de pastores, de homens de Deus que estão aqui, que pregam isso todo dia. Vocês acreditam que tudo que nós vemos... Você falou, de Jesus sim, André. Então já deu uma marcha para talvez outros não. Histórias, Jesus abriu o mar vermelho, abriu de fato o mar vermelho, ou aquela história que dá. Não, deu uma seca, o pessoal passou e tinha água até aqui. Nós estamos vendo, inclusive, estão tentando entrar nesse... Eu já vi no channel aí, eles tentando mostrar que aqui, na verdade, o povo não passou... Tava com água por aqui. Tava uma seca. O próprio filme, que passou agora, Êxodo. A gente... Não, tem um... como se fosse secando, né? Não abre. E você ainda passa com água pelo joelho. Não, a Bíblia não fala isso.
A Bíblia fala que você passou... Não, porque foi o que a gente fala. Então, tentando Rapaz, caiu. Não é, mas eu até acredito que pode ter sido água pelo joelho, mas o exército inteiro do faraó se afogar numa água pelo joelho, que é complicado a gente entender. Então, é bom que a Bíblia traz tudo junto, não porque tem a maré como. subiu e pegou ele. Bem na hora. A maré subiu rápido demais. Mas vocês entendem que André é factual mesmo. Para mim não tem essa de história para passar uma mensagem, não. Não, sobre Jonas, eu acredito que a baleia engoliu Jonas. Se tivesse tido o contrário, eu também acreditaria. Se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu a baleia, eu também por que eu digo isso? Porque a pessoa fala, minha fé é tão grande na Bíblia, as pessoas falam que se fosse Jonas tivesse engolido a baleia, eu ia acreditar. Mas a Bíblia não é tão incoerente assim, né? Pô, vamos lá. Dentro do possível, né? Não fala de baleia, não fala de tubarão, fala de grande peixe. Ele tá que seja uma baleia. Mas a minha pergunta é independente disso, pastores. O pastor conhece lá no Rio Amazonas, sabe, que tem história. Não precisa ir muito longe, não. Você conhece história de criança que foi engolida. Sim, o Sucuri tem. Em Rondônia, no Rio Madeira, tem história de criança que a mãe vai lavar roupa lá na beira do rio. E o o pai ainda conseguiu tirar a criança de dentro do peixe. Então é fato, pastor Elias. É fato. Eu não estava lá com o Jonas, não. Mas eu falo, vocês acreditam que a gente lê hoje e prega? São factuais, aconteceram de verdade? Ou vocês entendem que são contos para passar algum tipo de conhecimento? Eu lembro isso é mistério. Alguns anos atrás, eu comecei a fazer a faculdade de filosofia e tinha um professor de mitologia grega. Que no dia que eu cheguei em sala de aula... não trabalha já. Ele me questionava por que eu estava fazendo lá, né? Se eu estava fazendo teologia e tal. E ele disse assim, em sala de aula que nós estamos, olha, por favor, eu quero pedir aos pastores aí, que são pastores e tal, que por favor deixe Deus lá do lado de fora, que Deus não pode entrar aqui, porque se Deus entrar aqui, vai dar uma confusão danada aqui dentro. Assim mesmo ele falou, né? O problema é que tem que combinar com Deus, né? Para ele não entrar. Ele falou assim mesmo. E me tornei um grande amigo dele, porque eu pegava carona com ele na faculdade lá em Manaus, ali perto do Canaã e tal. E aí eu disse assim para ele, olha, professor, eu tento lembrar o nome dele, de vez em quando eu lembro e vai. Eu disse, professor, sabe qual é a diferença entre eu aprendi isso com uma outra pessoa dentro de filosofia que também conseguiu escapar dessa situação. Eu disse, olha, sabe qual é a diferença entre a sua razão e a minha fé? É que com a minha fé, e aí muitos crentes têm que saber fazer isso, é que com a minha fé eu consigo entender a sua razão. Eu não posso, de jeito nenhum, não crer na razão, não crer na ciência, né? Mas o senhor, com a sua razão, o senhor não consegue entender minha fé jamais. Ou seja, prova que a nossa fé é racional, ela é inteligível. E eu disse para ele, eu com a minha fé, eu consigo entrar aqui e conviver com a sua razão. O senhor, com a sua razão, não consegue conviver com Deus aqui dentro. Aí ele ficou me olhando assim, o senhor é um grande filósofo, vai ser um grande filósofo. Tem algumas coisas que a gente tem que crer mesmo. Eu sou, assim, com raríssimas exceções, a minha linha de entendimento é sempre literal da Bíblia, do texto. Com raríssimas exceções, e que quando a Bíblia deixa clara e nos dá para a gente entender o que é uma figura de linguagem ou qualquer outra coisa. Mas a maioria massacrante, eu sempre tenho a linha... tem um texto no Novo Testamento que fala que só um dos três, eu não me lembro, João eu sei que não é, eu não me lembro quem agora, mas na hora da ressurreição, diz que os mortos, quando Jesus expirou, o expirar, né? Então ele foi o último soprar dele, e as pedras se fenderam, os túmulos se abriram, os mortos saíram e vieram para a cidade. Aí muita gente, eu creio na literalidade desse texto. Embora só um evangelho fale. É uma coisa tão extraordinária, os comentaristas dizem que é muito extraordinário para ser literal, todos os três citariam. Mas você não acha extraordinário a ressurreição de Lázaro? E só um que cita, só João. Então, existe coisas que o autor, ele tem um olhar e só ele consegue entender que aquilo ali é indispensável citar. É como nós quatro víssemos um mesmo atropelamento, mas na hora de citar, cada um de nós vamos citar diferente. Um vai ver um detalhe, um vai ver um outro. Pô, mas foi tão importante, por que ele não citou? Que na hora que o carro freou, a velhinha... Não, mas eu não achei interessante. Então, esse caso é um caso que eu creio na literalidade, e a Bíblia diz que eles vieram e tiveram com os seus. E foi visto em Jerusalém. Aí muita gente, algumas pessoas, mas a maioria entende na literalidade. Eu acredito nisso, né? Então, existem alguns textos que a Bíblia deixa clara. Jesus manda Pedro pegar um denário. Vai lá no mar. Eles querem... Tirou onda com eles. Mostrar pra gente que o objetivo... Você quer? Eles querem que a gente pague? Beleza, não, nós vamos cumprir o nosso... Vai lá, Pedro, mas nós vamos cumprir do meu jeito, Pedro.
Vai lá, Pedro, vai lá no rio, pega um peixe e abre a boca do peixe, vai ter uma moeda de 2 denários. Vai pagar o teu tributo e o meu. A pergunta é, já existia um peixe lá com uma moeda dentro? Ou tinha uma moeda e o peixe pegou já estava lá e Pedro preparado, pegou né? unicamente aquele peixe? Então é muita coisa para você pensar, não tem como, cara. Você tem que acreditar no literal do que está ali. Senão você enlouquece, você fica doido, entendeu? A gente tem 2 minutinhos. Eu queria entrar num assunto que acho que não tem nada a ver, talvez, com o que a gente está debatendo aqui, mas acho A interessante. gente entra no horário do outro programa. Não tem problema. Porque a gente está falando sobre. Eu gosto de programa assim que fica um pouco livre. A gente está entrando um pouco na literalidade do que a Bíblia diz. E de algum modo, de como nós fazemos a construção da nossa fé. Porque a nossa fé, ela não é só construída em Jesus fez isso e ele andou. Não, são todos os atributos que a gente acredita em Jesus. Por exemplo, que ele é onipresente, que ele é onipotente, que a gente acredita. Por que a gente acha que Jesus é Jesus? Não é porque ele morreu na cruz e ressuscitou, é porque antes dele várias profecias vinham se cumprindo através da vida dele. Existem vários passos que levam para que nós possamos crer em Jesus e que ele é o Messias, e muitos, até judeus hoje, não acreditam que o Messias ainda não veio. Por que eu estou levantando isso? Eu fiz um debate, eu queria ouvir a opinião de vocês, sobre a igreja emergente, há tempos atrás. A igreja emergente, ela tem como característica a individualidade de pensamento. Ou seja, eu posso questionar, mas o que segura a minha fé em Jesus ou em Deus é o meu relacionamento com Ele puramente. Não são os atributos dele, não são o que a Bíblia necessariamente vem dizer para Ele, do que Ele é, o que Ele fez. Mas como eu me relaciono e eu já senti Ele na minha vida, isso é o bastante para segurar o meu relacionamento com Ele. E aí, deixa eu citar um dos grandes, talvez, pastores do que a gente chama de movimento emergente nos Estados Unidos, que ele levanta o seguinte. Ele fala que a palavra para descrever virgem no hebraico daquela época é a mesma palavra que define mulher que engravida na primeira relação sexual, no qual ele apresenta que Maria ou Jesus poderia ter sido um produto, vamos dizer, de uma relação sexual feita pela primeira vez, na perca da virgindade. E ele não acredita naquilo, ele só levanta aquilo para provar o seguinte: por mais que um dia se comprove que Maria nasceu de uma relação sexual com um homem terreno, Jesus nasceu de uma relação sexual com um homem terreno, o meu relacionamento com Deus hoje independe disso. Não vai mudar o que eu penso de Deus ou de Jesus se mudou esse atributo de Jesus. Só que eu acho isso muito perigoso, porque eu acredito em Jesus e em Deus também pelo meu relacionamento, mas por tudo que ele é. Que ele nasceu de fato, ele é filho de Deus, não é objeto só de homem. Maria era virgem. E ele fala o seguinte: será que a nossa fé é forte o bastante para derrubar doutrinas que são pilares da nossa fé e ela ser sustentada apenas pelo nosso relacionamento com Jesus? Não tem nada a ver com o nosso tema de mistério, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Se a gente tirar fora alguns atributos de Deus e de Jesus, isso muda como nós devemos crer e ele ter relacionamento com ele? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.